reaquecimento no mercado de trabalho. Aliás, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque vamos com informação ao vivo, né, com o nosso repórter Patriota Júnior, porque ele traz o assunto que é o seguinte: segundo o censo do IBGE, a cada 10 municípios do Brasil, 3 têm moradores quilombolas. Caruaru tem no mínimo 4 comunidades quilombolas que precisam ser reconhecidas pela Fundação Palmares. Pois é, e Patriota Júnior chega agora para explicar o que é uma comunidade quilombola, né, e quais as políticas públicas são necessárias para esta população. Bom dia, Patriota, seja bem-vindo. Oi, Laís, bom dia para você, bom dia, Rodrigo, e bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. A gente até conversava aqui com a Lucimari Passos, né, que é advogada e conselheira da OAB Caruaru, que em mais de um século de existência do IBGE, essa foi a primeira vez que esses dados, né, foram incluídos em consideração a população quilombola existente aqui no Brasil. Nós vamos conversar aqui com a Lucimari sobre esse assunto. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Qual o ganho com esse levantamento que foi incluído pela primeira vez, né, pelo IBGE no censo? Bom dia. A importância de, pela primeira vez em 50 anos, o IBGE ter se debruçado sobre esse contingente populacional é imensa, né? Por quê? Porque ao longo de todo esse tempo de existência do IBGE, que é o nosso instituto que coleta, que levanta dados, que aponta políticas que deveriam ser direcionadas para os diversos grupos sociais, e esse grupo sempre ficou fora, né? Apesar de que, quando se fala de minorias, o grupo de quilombolas é incluído, mas pouco se sabia em termos de dados sobre isso. Essa importância então, aquilo não vai, o que a gente sabe sobre os quilombolas não é somente aquela informação pequena, aquela informação incompleta. Agora a gente sabe que, por exemplo, existem 2 estados no Brasil que não têm a presença de quilombola, Acre e Roraima. A gente sabe que um estado como São Paulo, o maior estado que a gente tem na federação, é o que menos tem, vamos dizer assim, desse grupo populacional naquele estado, entendeu? Sabe que Bahia é o primeiro estado, Bahia e Maranhão são os primeiros estados. Sabemos também que Pernambuco ostenta o 4º lugar, no número de quilombolas, e daí a gente precisa saber o que é que está sendo feito por essas pessoas, em favor dessas pessoas, quais políticas públicas estão sendo dispensadas a esse grupo. Caruaru tem algumas comunidades que ainda precisam ser reconhecidas, né, pela Fundação Palmares, entre elas Serra Verde, né, Carapotóis, Crato. Exatamente, né? A gente tem assim o prazer de dizer que a comunidade, nos anos 2000, a gente fazendo, junto com um grupo, fazendo assim, um trabalho de aproximação com a população negra das áreas rurais da cidade, nós tivemos um primeiro contato nos anos 2000, portanto, quer dizer, há 23 anos que um grupo aqui de Caruaru, no qual eu também fazia parte, era até a Pastoral Afro, né, da cidade, a gente teve esse primeiro contato, e aí a gente conseguiu levantar realmente na ocasião, não de forma oficial, alguns dados que a gente guardou, e que depois a gente hoje assiste que, graças a Deus, a comunidade Serra Verde está entre as comunidades a serem reconhecidas como uma comunidade quilombola. A partir desse reconhecimento, essas comunidades podem avançar, né Lucimari? Na verdade, o grande ganho para uma comunidade que é reconhecida como quilombola primeiro, o reconhecimento legal, que está lá contido no artigo 68
da Constituição Federal, né, naquela parte dos atos e disposições transitórias, né, que trata exatamente dessa questão, reconhecendo que quem está naquela terra, os remanescentes que estão naquela terra, eles têm direito ao reconhecimento. Mas a gente vai muito mais além do reconhecimento. É necessário também que, além do reconhecimento, se direcione políticas públicas em termos de educação, de saúde, de moradia, né? Essas políticas que estão aí, que a gente pouco sabe do que é que está sendo feito em favor desse grupo populacional. O Nordeste, como você até mencionou agora há pouco, né, exemplo da Bahia, do Maranhão, concentra 70%, né, dos quilombolas de todo o país. É uma parcela muito grande. Significativa. Todos os estados do Nordeste registram a presença de quilombolas, né? A gente até estava pensando, porque assim, como eu também atuo assim, em estudos na área de pesquisa, eu estava pensando que parece-me que aqueles estados onde houve uma presença maior negra, né, no passado, a partir da questão da escravidão, esses estados, eles têm também esse saldo de uma maior população quilombola, que na verdade a população quilombola ela é eminentemente negra. Também existe a presença de algumas pessoas brancas, indígenas, mas em sua quase totalidade são pessoas negras. E aí a gente estava pensando qual é a relação que existe entre o início da escravidão nesses estados com o que a gente hoje registra como contingente étnico quilombola. Muito bem, obrigado pelas informações, Lucimari Passos, advogada e conselheira da OAB Caruaru. São mais de 1.300.000 pessoas, né, que se autodenominam quilombolas, segundo esse levantamento inédito do IBGE, 0,65% da população total do país. A gente sabe que são estatísticas, né, que vão ajudar, claro, como a Lucimari aqui mencionou, no avanço aí de políticas públicas para as comunidades quilombolas. Laís, Rodrigo, é com vocês. Obrigado, Patriota Júnior, pelas informações. E a gente vai seguindo por aqui com o Jornal da Cidade. Olha, como você conferiu no início da edição de hoje,